Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, Banco Nordeste do Brasil terá que nomear advogados aprovados em concurso público para vagas ocupadas por terceirizados. Bancária que trabalhou 8 anos em uma espécie de porão vai ser indenizada pelo Santander. Dia Mundial da Atividade Física é celebrado no TST com revezamento de caminhada. E você vai conhecer o programa de qualidade de vida do tribunal. Tudo isso e muito mais. O TVTST já começou. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST determinou que o Banco Nordeste do Brasil nomeie advogados aprovados em concurso público. Os cargos estavam sendo ocupados por terceirizados. Entenda o caso na reportagem de Luana Carvalho. Na reclamação trabalhista, os advogados alegaram que o Banco Nordeste do Brasil agiu de forma irregular ao contratar empregados terceirizados por meio de procedimento licitatório para desempenhar atividades que deveriam ser realizadas por concursados, em vez de nomear os aprovados que estavam no cadastro reserva. Os advogados pediram para assumir as funções que foram ocupadas pelos terceirizados, além de indenização por perda de chance no valor de R$100 mil para cada. Em primeira instância, os pedidos foram aceitos, mas o TRT do Piauí absolveu o banco da indenização, ficando mantida, no entanto, a nomeação e a contratação dos concursados. O caso chegou ao TST. O relator, na Seção 1 de Dissídios Individuais, considerou lícita a terceirização no caso e também afastou o pagamento da indenização. O que se buscava nesse processo era verificar ou identificar a necessidade transitória dessa contratação. Por isso que eu entendi lícita a terceirização. Havia, está aqui, inclusive coloquei na ementa do meu voto, o serviço temporário para a recuperação judicial de créditos que já estavam prescrevendo. E isso por imposição do TCU. Quer dizer, o voto vencedor não desmereceu data vênia essa premissa. É por isso que eu entendi lícita a terceirização. O ministro Renato de Lacerda Paiva acompanhou o relator. Demonstrada a existência de cargos efetivos vagos, supostamente preenchidos pela contratação e que não foi demonstrado pela contratação terceirizada. E que é necessária a comprovação da vontade do reclamado em não nomear os candidatos aprovados, o que não ocorreu no caso, porque à medida que surgem vagas, os candidatos aprovados estão sendo nomeados. Essas são as premissas colocadas no acordo que está se discutindo. De modo que as premissas reveladas pelo acordo regional revelam a excepcionalidade da situação dos autos, capaz de autorizar a contratação de serviços temporários. Mas o ministro Lélio Bentes entendeu que a terceirização foi ilícita e abriu divergência, apesar de manter o mesmo entendimento sobre o afastamento da indenização. O reclamado, ao terceirizar a atividade de advocacia, terceirizou a atividade fim. Isso é premissa fática imutável na instância extraordinária. Em o fazendo, a consequência, já consagrada inclusive em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o reconhecimento do direito à imediata nomeação. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, acompanhou a divergência. Realmente, se abre um concurso com edital, a aprovação e não se nomeia os candidatos aprovados e se opta pela terceirização, aí realmente a terceirização é atividade fim ilícita e mais do que pela terceirização é uma atuação contra a lege, porque ele se obriga ao edital. Eu nem iria pela terceirização, mas por estar uma decisão em contradição ao próprio edital. Por
Por maioria de votos, o Banco Nordeste do Brasil foi condenado a nomear e contratar os advogados aprovados em concurso público. E todos os ministros votaram pelo não pagamento de indenização. A Seção de Dissídios Coletivos do TST reconheceu a legitimidade de um sindicato para pedir a anulação de cláusulas de um acordo coletivo resultante de negociações das quais não participou. As normas questionadas tratam da terceirização de mão de obra em condomínios do Distrito Federal. O pedido foi apresentado ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região pelo Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do DF. A entidade pedia a anulação de cláusulas de uma convenção coletiva firmada entre os sindicatos dos condomínios residenciais e comerciais do DF e dos trabalhadores em condomínios para os anos de 2011 a 2013. O argumento era de que o acordo prejudicava as empresas ligadas ao sindicato patronal, que não poderiam mais atuar nos condomínios e teriam que rescindir os contratos vigentes. De acordo com as cláusulas questionadas, os zeladores, garagistas, porteiros, faxineiros e trabalhadores de serviços gerais exercem atividades fins e, por isso, não podem ser terceirizados. A convenção define ainda que esses empregados devem ser contratados diretamente pelos condomínios. O regional entendeu que, por não ter feito parte da convenção coletiva, o sindicato não teria legitimidade para propor a ação. Por isso, o processo foi declarado extinto na segunda instância. Mas, ao julgar o recurso apresentado à Seção de Dissídios Coletivos do TST, a relatora, a ministra Dora Maria da Costa, mudou o entendimento. Ela lembrou decisões anteriores da sessão de que, embora a competência para propor ações anulatórias seja do Ministério Público do Trabalho, em casos excepcionais, sindicatos que se sintam prejudicados na esfera jurídica também podem apresentar o pedido. Quanto à legitimidade, está no sentido de que os entes coletivos representativos de categorias econômicas e profissionais ou profissionais que não tenham subscrito a norma coletiva, que é a hipótese, caso se considere prejudicado na sua esfera jurídica em decorrência da convenção ou acordo coletivo, tem legitimidade para o ajuizamento da ação anulatória. Eu me restringo à ilegitimidade. Já o ministro Maurício Godinho Delgado votou pela ilegitimidade do sindicato no caso. Se nós sufragarmos essa linha, nós abrimos uma possibilidade de um verdadeiro darwinismo intersindical. Um terceiro sindicato, porque vai ter uma restrição do seu mercado de atuação, ele pode entrar com ação, então nós vamos permitir que qualquer sindicato discuta qualquer instrumento coletivo de qualquer entidade se houver um resquício de prejuízo ao seu mercado. Os demais ministros da sessão, no entanto, acompanharam o voto da relatora. Os vícios do artigo 166 são em relação à parte signatária do ajuste, não é? O interesse jurídico tem que ser demonstrado pelo terceiro quando a sua esfera subjetiva jurídica for violado. Isso só se pode aferir no exame do mérito, se a cláusula é válida ou a cláusula não é válida. Então, pedindo venha ao ministro a divergência, sempre douta do ministro Maurício Godinho Delgado, eu acompanho a relatora. Com a decisão, o processo será devolvido ao regional para a análise do pedido de anulação das cláusulas da convenção coletiva. E no próximo bloco, Santander terá que indenizar bancária que trabalhou 8 anos em uma sala parecida com um porão. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Uma bancária que trabalhou 8 anos no núcleo de triagem do Banco Santander, em Niterói, apelidado de Porão, vai ser indenizada. De acordo com o processo, o local era insalubre, sem janelas e com mofo, ratos e baratas. A decisão é da segunda turma do TST. Na ficção, um porão é, na maioria das vezes, um lugar sem ventilação, pouca iluminação, muita bagunça e serve até de cenário para uma história de terror. Na realidade, também pode ser muito ruim estar em um porão.
Um grupo de empregados do Banco Santander, em Niterói, foi transferido para um local assim, onde funcionava um núcleo de triagem do banco. Uma empregada do banco em Niterói, no Rio de Janeiro, que entrou na justiça para reclamar das péssimas condições do porão e que trabalhou no local por 8 anos, disse em juízo que a transferência do grupo de bancários para aquele lugar foi uma forma de retaliação do banco, que tinha contra ele uma ação civil pública ajuizada pelo sindicato da categoria, que impedia a instituição financeira de demitir empregados no Estado. O TRT do Rio de Janeiro confirmou a condenação do juízo de primeiro grau e fixou uma indenização de R$50 mil para a trabalhadora. No recurso ao TST, o banco alegou que, ao não requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho, a bancária perdoava de maneira informal aquelas condições. O relator do recurso, ministro José Roberto Freire Pimenta, não aceitou esse argumento. Vencido o ministro Renato Paiva, que sugeriu redução da indenização para R$15 mil, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso do banco. Concluiu que o local de fato era insalubre, sem janelas e sem higiene, com mofo, ratos e baratas. Ficou mantida a indenização de R$50 mil a ser paga à trabalhadora. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 2.000 compartilhamentos e centenas de comentários. Para o Aquiles, é uma vergonha uma empresa com lucros bilionários deixar um empregado trabalhar nessas condições. A Natália comentou: a situação é mais que insalubre, é trabalho escravo, disse ela. E você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E veja outras notícias de destaque. O Tribunal Superior do Trabalho publicou a relação de magistrados que manifestaram interesse em concorrer à indicação para compor o Conselho Nacional de Justiça nas vagas de magistrado de primeiro e segundo graus. Ao todo, são 11 desembargadores de tribunais regionais do trabalho e 26 juízes do trabalho. As listas com os nomes dos interessados serão submetidas ao Tribunal Pleno. A Comissão Nacional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE-JT, e do E-Gestão, Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho, se reuniram no TST para discutir o aprimoramento do PJE, que já está integrado ao E-Gestão. Uma das melhorias é a implantação do Programa Nacional de Qualidade dos Dados do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Portal do Advogado é destaque na página inicial do site do TST. Criado para facilitar o acesso à informação e serviços, o portal permite que o advogado visualize autos, consulte pautas publicadas, faça peticionamento eletrônico, entre outros serviços, em apenas um lugar. Os gestores do programa Trabalho Seguro se reuniram no TST. Em pauta, as ações do programa neste primeiro semestre. Foram 4 dias de debates. Durante a reunião com os gestores interinstitucionais, foram discutidos assuntos relacionados ao tema de 2015 do programa Trabalho Seguro, os acidentes com máquinas. A norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho e Emprego trata dos cuidados com a saúde e a segurança do trabalhador no uso de máquinas e equipamentos. De acordo com o Ministério, de 2011 a 2013, ocorreram mais de 221.800 acidentes desse tipo. É importante a gente fazer esse debate e é importante que a NR12 ela seja difundida, né, entre os magistrados para que ela seja efetivamente levada para a ponta, lá onde ela precisa acontecer, que é nas empresas. Depois foi a vez da reunião com os gestores regionais. No encontro, os gestores nacionais apresentaram a Programação 2015, que inclui um seminário em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, que será realizado em junho. Um curso sobre o nexo de causalidade entre doença e trabalho em agosto, como parte de um convênio firmado com a Associação Nacional de Médicos do Trabalho, e um seminário do programa em outubro. Também foi apresentado pelos tribunais um balanço das atividades realizadas em 2014. Dos 22 regionais que apresentaram os dados,
15 já conseguiram cumprir parte das 6 metas estabelecidas pelo programa para o biênio 2014-2015, o que representa 68%. Os gestores foram divididos em grupos para trocar experiências. A experiência é muito rica, especialmente porque reabastece a coragem, as ideias, a motivação de continuar atuando na prevenção. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, foi um dos que já cumpriram todas as metas. Como o lema, o tema principal desse ano está no foco dos acidentes que são decorrência de utilização de maquinários, esse ano nós temos toda uma programação para nos deslocarmos às regiões polos do estado de Mato Grosso e fazer um trabalho de conscientização com esses trabalhadores da zona rural. Os gestores regionais também divulgaram a programação prevista para o dia 28 de abril, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho, e assistiram ao programa Jornada, realizado pela Coordenadoria de Rádio e Televisão do TST. O programa está exibindo uma série de reportagens em homenagem à data. As reportagens foram produzidas em parceria com os tribunais regionais. O nosso lema ao longo desse biênio é no sentido de que o acidente não acontece por acaso, o acidente acontece por descaso, a prevenção é o melhor caminho. E essa conscientização é uma etapa crescente de elevada densidade social nesse resultado. Então eu acredito que seria um patamar para se destacar aqui ao longo desse biênio. E os gestores do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho traçaram diretrizes para 2015. Veja como foi a reunião. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, também participou da reunião. A intenção é que todas as varas do trabalho estejam funcionando com o PJE-JT até o fim da gestão da atual presidência, em fevereiro do ano que vem. No encontro também foram apresentadas as práticas bem-sucedidas e os projetos desenvolvidos junto ao Conselho e ao TST para o aprimoramento do PJE-JT. A ideia dentro dessa integração entre tribunais regionais do trabalho e Conselho Superior é apresentar não só os projetos que estão sendo realizados em parceria com tribunais, mas também práticas que estão sendo desenvolvidas dentro dos próprios tribunais e que podem ser apresentadas e talvez sejam boas práticas também para outros regionais. A próxima reunião técnica vai ser realizada no segundo semestre de 2015. E no próximo bloco, Dia Mundial da Atividade Física é celebrado no TST com revezamento de caminhada. Nós voltamos já. Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física, celebrado em 17 de abril, ministros, servidores, terceirizados e estagiários do TST fizeram uma pausa no serviço para cuidar da saúde. Foram realizadas atividades como caminhada, alongamento e até massagem relaxante. Aí chega sexta-feira e você vê um dia bonito pela janela do TST. E lá do lado de fora, uma equipe de educadores físicos incentivando atividades ao ar livre. Por que não participar? E para motivar ainda mais os participantes, uma competição de revezamento de caminhada. As equipes vão receber esse equipamento, que é o pedômetro. É um equipamento que faz o registro de passos. E elas vão caminhar. Dada a largada, lá estavam as equipes de vários setores do tribunal participando do revezamento. O ministro Márcio Eurico não teve tempo de trocar de roupa. Mesmo assim, participou da caminhada. A ministra Adelaide também saiu do gabinete para participar das atividades. Ministra, quantos passos? 1.300. Pouco, muito? Ainda é pouco, precisa caminhar mais. Os gabinetes dos ministros também montaram equipes próprias. Olha, uma das boas iniciativas que o setor de saúde teve aqui no TST foi justamente essa caminhada, fazer todo mundo sair do sedentarismo, e nós nos sentimos assim, com a obrigação mesmo de participar e animar as equipes do nosso gabinete e de outros gabinetes.
Enquanto isso, quem já tinha feito a primeira volta aproveitou a mesa cheia de frutas e a sessão de massagem para relaxar. Eles também puderam saber como estava a pressão e o índice de massa corporal com apenas este aparelho nas mãos. As equipes disputaram prêmios. Os alimentos arrecadados nas inscrições para doação também contaram pontos, assim como o número de passos na caminhada. A gente sabe que o sedentarismo ele é um problema de saúde pública, né? O sedentarismo está ligado a várias outras doenças, como a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia. Então, a ideia aqui é despertar esse interesse. É preciso mesmo que nós tenhamos um programa como este no TST para, inclusive, melhorar a saúde dos colaboradores e até dos ministros, porque a nossa atividade ela é, por essência, sedentária. Então, precisamos ter mesmo uma atividade física, até porque mente sana e corpo sano. Imagine ter no ambiente de trabalho um berçário para as mães deixarem os filhos, programas de atenção à saúde, oficinas de músicas e até prêmios para quem mais se destaca. No Tribunal Superior do Trabalho, isso é realidade. Conheça agora as ações do TST para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. A rotina da futura mamãe é puxada. A cada dia que a barriga cresce, a ansiedade aumenta e o cansaço também. E foi para ajudar nessa fase tão importante da vida que o Tribunal Superior do Trabalho criou o programa de apoio para a servidora gestante. E a gente colocou apenas a parte de enfermagem para verificação de pressão rotineiramente ou alguma dúvida que porventura ela tenha e que não tem, que não possa consultar o médico imediatamente, o médico assistente. Além disso, para orientar a gestante para alguns direitos que ela tem, que o tribunal instituiu a vaga de estacionamento para a gestante. Então, a partir do 6º mês de gestação, o estacionamento interno dispõe de vagas para o estacionamento. Eu acho um privilégio ter isso no meu local de trabalho, porque eu não preciso me deslocar até um serviço médico, um hospital, né? Que a gente chega lá, é cheio, tem fila e às vezes não é bem atendido, e aqui a gente sempre é bem atendido. E depois que o neném nasce? O berçário ele funciona em 2 horários, né? Nós temos 60 vagas que são divididas, 30 para manhã e 30 para tarde. Ele foi criado para ter dar uma tranquilidade para essa servidora ou para esse servidor, né? E ele está cumprindo a função dele. Marina deixa Giovana e Isabela no berçário do TST todos os dias à tarde e sempre que possível passa aqui para ver como estão as filhas e amamentar. Chegando aqui, eles me orientaram que a amamentação era livre demanda. A hora que elas quiserem, eu posso vir. O meu chefe também muito, tranquilo com relação a isso. Falou, é só você avisar, sobe lá, dá mamar para as meninas. Durante o período da gravidez, depois do nascimento do filho e até que a criança complete 12 anos, todos têm acompanhamento odontológico no TST. Aqui, a saúde é prioridade. Os servidores são convocados para realizarem exames periódicos a cada 2 anos. O tribunal vem fazendo isso desde 98. Porém, nos últimos 2 anos, no biênio 2013 e 2014, nós tivemos um aumento muito significativo dos servidores que realizaram o exame periódico. Dos servidores convocados, foram 75% dos servidores que compareceram para a realização do exame periódico. Isso é um número bastante significativo
em vista de que anteriormente a gente conseguia em torno de mais ou menos 40% a 45% dos servidores. O TST também incentiva todos os trabalhadores a se envolverem em ações sociais, com doações de cestas de Natal, fraldas e brinquedos. A Semana do Servidor é comemorada em grande estilo. Sempre tem muita música, com sarau, oficinas e o coral do TST. E durante todo o ano são várias palestras, aulas de dança, de defesa pessoal e ginástica laboral para todos, e adaptação funcional para o servidor recém-chegado ao cargo. Os servidores do TST podem ser premiados. O servidor de mérito é destinado ao trabalhador que se destaca pela competência, tempo de serviço e dedicação. Tenta fazer o melhor para, no caso meu que atendo ao usuário, sempre procuro fazer o melhor para o usuário, né? Sabe, sair satisfeito com o meu atendimento, tudo. Então acho que tem um mérito agora aqui com esse prêmio. É uma satisfação, assim, muito grande para mim. Fiquei muito feliz, lisonjeada e dividi esse prêmio com meus colegas e a minha família. E quem nunca quis trabalhar de casa? Aqui no TST, até 50% dos servidores podem trabalhar na própria residência pelo teletrabalho. O serviço desses trabalhadores é acompanhado pela Secretaria de Saúde do Tribunal e pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas do TST. Está em casa, lanche em casa, almoça em casa, não tem problema com roupa, se preocupar com roupa também. E na economia de combustível, com alimentação, com vestiário, economia de tempo. A qualidade de vida é melhor, bem tranquilo. Mas e aqueles que estão perto de se aposentar? Esses também recebem atenção especial pelo programa Olhar Adiante. Em 10 encontros, o servidor aprende mais sobre aposentadoria, orçamento, envelhecimento, saúde e gerenciamento do tempo. O tribunal me ajudou, junto com esse programa Olhar Adiante, com todo o carinho que foi preparado, me ajudou a me situar o Ana carreira e o Ana Lúcia pós-carreira. Então, sei que vou enfrentar muitos desafios. Foi fundamental isso para o tribunal, abrir os meus olhos e dizer, olha, você não está sendo obrigada a se aposentar, mas no momento que você se aposenta, está abrindo um leque de situações para você também lá fora. Todas essas ações fazem parte do programa Qualidade de Vida do TST e pretendem melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. A iniciativa do tribunal tem como gestoras a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria de Saúde. Para participar é simples, basta procurar a coordenadoria responsável por cada ação. O nosso objetivo agora é divulgar um material, seja um manual impresso ou na própria internet, em que ele possa conhecer todas as ações, sejam elas promovidas pela área de gestão de pessoas ou pela área da saúde, mas que ele possa conhecer todas essas ações e lá vai ter o telefone, o contato, quais são as áreas responsáveis, um resumo do programa e o contato, como que ele pode fazer para participar. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.